Bom, pessoal, vamos começar com o texto dissertativo em vestibulares. A nossa aula de hoje é uma aula que vai trabalhar em dois momentos. A gente tem essa primeira etapa com texto dissertativo e a gente tem uma segunda etapa que vai botar foco num entendimento da estrutura do parágrafo, assim, da estrutura básica do parágrafo. E isso vai ajudar vocês, acho que ajuda sempre a gente a pensar em questões importantes, assim, que às vezes nos confundem na hora de escrever, né? Às vezes a gente fica com a sensação de que o texto é um, um entendimento abstrato, alguma coisa que se constrói de uma vez só, né? Ah, eu já penso o texto programado todo, ele vai saindo como se fosse, né, um grande momento de inspiração, e não é isso, assim, não é assim que funciona, né? A redação, ela é feita de partes, assim, né? E cada parte, ela tem a sua unidade, ela tem a sua unidade de sentido, ela tem a sua própria dinâmica de começo, meio e fim. Então, são duas aulas. Essa primeira parte da aula, que é sobre o texto dissertativo, ela vai falar sobre algumas coisas que vocês sabem, a gente vai tendo uma outra conversa. Fiquem à vontade para perguntar no momento em que vocês quiserem, para vocês fazerem perguntas, né? Mas ela vai trabalhar com algumas coisas assim, meio de procedimento, de como é que acontece, como é que é cobrado. Eu sei que algumas coisas vocês têm bastante conhecimento disso, mas fiquem à vontade para perguntar aquilo que vocês tiverem de dúvida, tá? Num segundo momento, a gente vai aí sim olhar para a estrutura do parágrafo individualmente, tá? Então, hoje, nossa aula teórica, lembrando que se alguma de vocês já tiver assistido essa aula, ou lembrarem agora, porque talvez vocês tenham visto em português, vocês podem ter uma proposta de redação disponível no Classroom para vocês, tá? Vi que agora chegou mais alguém, então a atividade está, a complementar está ali, tá? Então, fiquem à vontade para isso. Vamos lá, texto dissertativo em vestibulares. Algumas questões importantes para a gente pensar aí, tá? Assim, ó, acho que quando a gente vai fazer a produção textual, a gente precisa pensar que é diferente de fazer qualquer outra coisa de preparação para qualquer outra prova que vocês tenham. Claro que vocês em casa não têm a dinâmica de pressão de chegar lá na hora do concurso e ter que lidar também com todas as outras demandas de questões, de matérias, né? No Enem tem lá as 90 questões, na URGS tem outras provas, então tudo isso, obviamente, tensiona o momento de produção. E claro que coloca vocês numa certa pressão, né, na hora que acontece. Mas em casa, ao longo desse ano de preparação, é importante que vocês coloquem esse momento como um momento de muito foco, de muita concentração, de muita organização. A gente sempre fala sobre isso, assim, né? Tem que ter uma organização, tem que ter clareza, né? Tem que ter um entendimento de exatamente o que tá em jogo, assim, né? Tanto na estruturação do pensamento, quanto na organização do espaço de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer, e eu sei que quando, independentemente da prova que vocês vão fazer, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma prova é olhar qual é o tema da redação, né? Então, ninguém vai fazer as 45 questões de linguagens para depois olhar o tema. Vocês vão primeiro procurar o tema, ver o tema, né? Para de alguma maneira já ir pensando sobre ele. Mas, assim, o momento da leitura do texto, da proposta, ele é um momento que precisa do foco de vocês, da dedicação total para aquele momento. A gente até pode espiar antes e ler rapidinho, olhar ali qual é o comando, mas no momento em que vocês forem começar a redação, efetivamente vocês têm que ler o tema com muito cuidado. Por duas razões. Primeiro, para vocês terem certeza que vocês entenderam qual era o foco. E segundo, para vocês encontrarem as palavras-chave. O que que são as palavras-chave? Aquelas palavras mais importantes do tema. Quando eu digo, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, persistência é uma palavra, violência é uma palavra, mulher é uma palavra, né? Os desafios para o combate à violência infantil no Brasil é desafio, é combate, é violência contra a criança, não é qualquer violência. Então, fiquem muito atentos para todos aqueles elementos que mostram e que ajudam vocês a certamente se manter no tema. Às vezes, a gente tem visto, né, muitas vezes, temas de redação do Enem nos últimos anos que não vêm como uma pergunta pronta. A gente vai fazer a conversão, né? Como, né, promover a valorização
da mulher, como combater a violência contra a criança e adolescente. A gente sempre vai objetivamente pensar que pergunta está sendo feita. Isso vocês têm que ter claro para vocês. Às vezes eu tenho um pouco a sensação, e tenho visto isso muito nos textos dos alunos, de que a redação parece ser um processo artificial, assim. Eu não sei se vocês têm essa sensação quando vocês estão escrevendo, mas eu tenho visto muitos textos de alunos que parece um processo artificial. E eu acho que escrever, e aí eu vou entrar um pouco na minha viagem de alguém que gosta muito da palavra escrita, e escrever é dizer alguma coisa para o mundo, e a gente tem que saber o que a gente quer dizer. A gente vai responder alguma pergunta, então não dá para começar uma redação sem eu ter, antes de qualquer coisa, uma clareza, uma compreensão do que ela quer falar e, sobretudo, o que eu quero dizer sobre o que o tema está me pedindo para falar. Né? O que eu acredito sobre aquilo? Então, precisa de um momento de leitura atenta, de compreensão, de certeza que vocês estão entendendo e de organização do pensamento de vocês, não só da estrutura do texto, mas de internamente vocês identificarem o que é significativo para vocês. Mas, assim, se a gente pensa na redação do Enem especificamente, eu sei que em vários momentos vocês se sentem tentados a pensar como é que eu vou encaixar isso aqui na estrutura que eu tenho pronta. Isso, às vezes, e muitas vezes, ingessa o texto de vocês. O texto nunca é a origem da ideia de produzir uma redação é sempre de fazer um posicionamento que seja autoral, crítico, inteligente, focado naquilo que vocês querem. Para a gente entender por onde a gente segue para fazer essa resposta, a gente tem que, primeiro, olhar especificamente o que o tema está delimitando. Então, assim, é aquela atividade de pensar assim, são coisas diferentes. Uma coisa é meu assunto, outra coisa é a delimitação desse assunto, e outra coisa é o objetivo que eu tenho na hora de responder uma determinada proposta ou de escrever um determinado parágrafo. O que é o assunto? O assunto é geral, assim, a gente cansa olhar e diz assim, é o ano em que o Enem falou sobre idoso. Tá, o assunto é idoso, mas isso não é a delimitação do tema. Né? O Enem falou sobre violência contra a mulher, mas o tema não era mulher, o tema é por que ela persiste. Então, essa delimitação ela é importante. Não é o idoso em geral, é formas de promover a valorização do idoso. Aí sinalizem, leiam os textos de apoio. Por exemplo, aquele tema sobre a promoção do acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Era um tema que, se fosse lido rapidamente, sem bastante foco nos textos de apoio, era um tema que podia nos levar, como algumas pessoas pensaram, a discutir acessibilidade, não exatamente acesso. Né? Não é que a acessibilidade física também não está envolvida na lógica da democratização, mas se a gente fosse olhar todos os textos de apoio e sinalizar o que era mais relevante ali, a gente via, na maior parte dos textos, uma discussão sobre a localização geográfica dos cinemas, não exatamente se eles tinham rampa ou não. Então, é importante ler com atenção os textos de apoio e enxergar ali o que está por trás. Ah, o texto é um gráfico? O que ele está dizendo? Interpretem esse gráfico. O que ele tá pontuando ali? E aí determinem a partir disso, de tudo que vocês viram, tá? Dentro dessa delimitação, o que eu penso? Né? É o escopo da dissertação. É exatamente aquilo que vocês querem fazer para conseguir olhar para o tema e descer em profundidade. A gente tem visto muita redação, até redações, principalmente essas redações que às vezes cabem numa estrutura integral. Eu vi isso fechadinha. Corrigi anteontem uma redação de um aluno, anteontem? Não, ontem. Eu corrigi uma redação de um aluno da escola, que era uma redação que ela tinha um texto que todo mais ou menos organizado para caber em alguns parágrafos. E o que eu sentia no texto é que, como tinha muitas coisas prévias, vou começar apresentando o tema assim, vou usar tal referência, vou usar tal repertório, como eles eram muito genéricos e serviam em tese para qualquer tema, ou quase qualquer tema, o tempo que o aluno levou para entrar efetivamente no assunto era quase o final do parágrafo. Então, isso faz com que o texto fique um texto de generalização, que vale para qualquer coisa. E quem está lendo a redação de vocês vai enxergar isso, principalmente no Enem, né, em que às vezes a gente apela para essas estruturas prontas. Tá tudo certo até aqui? Sim, Queria desafiar vocês sempre a pensar
numa redação que seja uma redação autoral, que não precisa ser original, mas que seja reveladora de cada uma de vocês, tá? Outra coisa, eu e o Cláudio, a gente repete isso aqui tipo mantra, né? A gente insiste demais com vocês na importância disso. Um texto não existe sem um projeto. O Enem vai chamar esse projeto de autoria, né? Hoje mesmo, ainda numa redação, ele ainda botou o que é autoria no Enem. Na URGS, a autoria é um pouco a criatividade, mas a URGS também vai cobrar essa estruturação na organização de parágrafos. E até nos outros critérios que acabam sendo menos objetivos, como o desenvolvimento do tema, né? Um texto estruturado mostra uma progressão de desenvolvimento do tema, que é mais lógico e causa uma melhor impressão. Mas, assim, qualquer texto que a gente for escrever na vida pede isso. Como é que eu vou estruturar? Eu vou fazer uma tese de mestrado? Como é que, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como é que eu vou estruturar? Como é que partes eu quero ter? O que eu quero que entre em que lugar? Na redação, eu preciso saber o que eu vou colocar na introdução, qual é a minha tese, qual é a minha ideia principal a ser defendida. Eu tenho que apresentar como é que eu vou desenvolver o tema. Não dá para começar a escrever sem ter percepção de onde é que a gente vai. E cuidem. Eu comentei com uma aluna ontem ainda. Se a gente faz um projeto de texto só com palavras, às vezes, a gente não sai do lugar. Parece que a gente fez um projeto, mas a gente não fez efetivamente um projeto. Por quê? Porque a gente não tem exatamente, a gente tem o assunto, mas não tem uma delimitação. Então, eu sei qual é o assunto do meu parágrafo, mas eu não delimitei o foco desse parágrafo. Então, sempre pensem assim, ó, como é que eu vou começar, mas qual é a minha tese? Primeiro, eu tenho que apresentar o tema, como ele vai ser apresentado. O que eu vou defender ao longo do texto todo? O que eu estou disposta a defender ao longo de toda uma redação sobre humor, por exemplo, né? Sobre papel e limites do humor. Eu quero dizer qual é o papel num parágrafo, quais são os limites no outro. Qual é a minha tese? O humor não deve ter limites. Ou o papel do humor é X. Então, eu preciso ter essas respostas com clareza e escrever isso como frases num projeto de texto. Essa organização do texto que a URGS cobra, que no Enem se chama autoria, ela é determinante no Enem, para a nota de vocês, naquela que talvez seja a competência mais difícil do Enem, né? Vocês vão me dizer que é a C1, não, a gramática é muito chata, e sim, a C1 é difícil de tirar 200, mas particularmente eu acho sempre muito difícil tirar 200 na C3, porque ela tem isso assim, ela é o planejamento do texto e a eficiência no cumprimento desse planejamento. Então, é determinante para uma nota alta a gente realmente pensar num projeto e numa estrutura de texto. Tá tudo certo até aqui? Olha só, momentos para vocês guardarem. Essa é a típica lâmina para a gente olhar exatamente, né, e esboçar e trazer de volta sempre, cada vez que a gente for fazer uma redação. O que eu espero de uma introdução? O que o corretor espera da introdução? Uma coisa fundamental, que vocês apresentem o tema e contextualizem. Então, assim, qual é a tese de vocês? Qual é a ideia principal que vocês vão defender, né? E do que aquele texto vai falar. Tem aluno que opta por já lançar na introdução os enfoques que ele vai abordar. É uma estrutura muito organizada de texto. É uma estrutura que meio que pega o corretor no colo e diz, olha só, vou falar disso e vou falar disso. E em ambas as situações, o corretor vai para o texto sabendo o que ele vai encontrar. Ajuda o texto a progredir, a redação a comunicar com quem está lendo? Claro que sim. É a única possibilidade? Não. Eu sei que às vezes alguns de vocês não gostam de roteirizar, por assim dizer, na introdução, o que o leitor vai encontrar no desenvolvimento, porque vocês não querem perder esse espaço. Às vezes alguns de vocês escrevem bastante no Enem, a gente sabe que muitos de vocês têm uma restrição no número de linhas e optam por não apontar isso lá e não perder essas linhas. Mas às vezes, mesmo brevemente, é possível fazer esse recorte e deixar isso claro. Isso que vocês roteirizaram na introdução, tanto na introdução ou não, que são os enfoques de cada um dos parágrafos, mesmo que vocês não refiram, ele tem que estar claro para vocês. Vocês têm que saber, meu parágrafo, o meu desenvolvimento 1 vai falar de X, meu desenvolvimento 2 vai falar de Y. E porque quando vocês começarem o desenvolvimento 1, vocês precisam saber que no início do parágrafo de vocês vão retomar X. Então, assim, quando vocês começam a escrever, mesmo que vocês optem por não ilustrar, vocês precisam ter isso muito claro para vocês.
É isso que vai fazer com que vocês consigam organizar o pensamento de vocês de forma lógica. E, sobretudo, e assim, depois da aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade de manutenção de foco de parágrafo, que é uma atividade super importante para a gente ter. E a gente consegue fazer uma manutenção de foco de parágrafo. Volta e meia, quando vocês olham o texto, a gente bota observação, né? Qual é o foco do parágrafo? O que acontece quando a gente faz um parágrafo? Quando a gente começa, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Qual é o nosso objetivo? Bom, eu quero usar esse parágrafo para apontar as causas da desvalorização dos povos originários, por exemplo. Tá, por que a gente desvaloriza? O que está por trás? Então, vocês começam o parágrafo sabendo que ele é um parágrafo que precisa terminar tendo respondido a que causa é essa, uma causa X, ou quais são as causas. Na conclusão, a gente sabe que tem diferentes possibilidades de conclusão, né? Quando a gente pensa no Enem, direto é intervenção. Alguns alunos achavam chatésimo fazer a proposta de intervenção, mas depois, com a prática da realização da redação do modelo Enem, acabam sofrendo mais hoje para fazer a conclusão da URGS. Porque aí pensa, tá, mas na URGS eu não posso usar a intervenção, no modelo do Enem, não. Mas assim, por exemplo, propor uma solução para um problema sempre vai ser uma possibilidade de conclusão. Então, eu estou lá falando, por exemplo, sobre que história deve ser ensinada. E eu quero, na minha conclusão, colocar uma perspectiva de que os professores têm que ser validados para ter autonomia em sala de aula. É perfeitamente possível que uma projeção, uma perspectiva, uma forma de abordagem do problema possa aparecer na minha conclusão para fechar o texto. Mas eu só não posso, na URGS, entregar essa conclusão como eu entrego no Enem. Quem vai fazer o quê, como, com que finalidade. Não pode ter cara daquilo que eu sempre digo, me preparei para o Enem e vim parar aqui, entendeu? Então, assim, tem que ser pensado, é possível terminar com uma ação. No Enem, isso é obrigatório. Em ambos os casos, tanto né, na URGS quanto no Enem, eu estou falando das duas, mas assim, vale para qualquer outra universidade que vocês fizerem. A conclusão de um texto é sempre a síntese dele. Ela é a retomada do ponto de vista de vocês. É como se vocês dissessem, olha só, tá vendo tudo que eu disse isso para provar tal ideia. Então, a retomada do ponto de vista é para isso. Né, para vocês amarrarem o texto dentro de uma estrutura circular, fechada, dá para quem está lendo a sensação de que vocês sabiam desde o início onde vocês queriam chegar e chegaram, né? E se for uma exigência, apresentando uma perspectiva. Foi? Vou seguindo. Que mais? A gente tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Coerência e coesão, né? O que é coesão, né? Às vezes eu faço um desenho, eu faço uma ilustração aí, se eu fizer aqui vai dar uma bugada em vocês. Mas quando eu penso em coesão textual, eu sempre falo que a gente pensa que a coesão é só o uso de nexo, né? A gente pensa deixa eu pegar aqui, peraí, o caneta, vamos ver se eu vou fazer muito estrago. Assim, ó, quando eu penso na coesão textual, eu sempre dou essa referência aqui, ó. Imaginem que o texto de vocês é isso aqui, tá? Isso aqui é uma redação, um texto que tem começo, meio e fim, que tem uma finalidade persuasiva, né? Eu quero convencer alguém de alguma coisa. Quando eu tenho na minha cabeça uma linha argumentativa que vai me levar exatamente para onde eu quero chegar, a chance de eu conseguir atingir o meu objetivo é maior. Por que a gente costuma apresentar um ponto de vista? Meu Deus, a minha letra vai ficar um horror. Por que a gente apresenta, em geral, o ponto de vista na introdução? Lança, às vezes, já de cara quais são os argumentos que vão ser utilizados, argumento 1, argumento 2. Aí a gente depois pega o primeiro argumento, desenvolve, explica, analisa, fecha. Aí vai lá, pega o segundo argumento, desenvolve, explica, analisa, fecha. E aí vai retomar o ponto de vista aqui para fechar o texto. Porque a gente faz essa perspectiva cíclica no nível das ideias. A gente vai, é como se isso aqui, essa linha de pensamento aqui, ela é uma linha de ideia. Isso aqui, meu Deus, isso aqui é o pensamento de vocês que está circulando aqui. E quanto mais o leitor estiver próximo desse mesmo pensamento, melhor é. Isso aqui é fundamental para eu entender. O ideal, por que às vezes a gente não enxerga um erro até de
pensamento interrompido, de mudança de foco, porque o texto é nosso. Agora, quando a gente lê um texto de alguém, a gente enxerga quando esse texto não está progredindo, por assim dizer. Isso aqui é uma linha de pensamento que a gente faz quando escreve. Quanto mais quem está nos lendo fizer junto com a gente, mais vai ser, se atinge o efeito de persuasão. Só que essa linha de pensamento, ela tem interrupções naturais dela, que são as mudanças de parágrafo, né? Eu apresentei um argumento, fechei um argumento, vou para o segundo. Isso é uma interrupção, é um momento de quebra dessa progressão de pensamento. Eu tenho as frases, que são as pequenas estruturas aqui. Então, quando eu fiz uma frase e quero fazer entre um parágrafo e outro, por exemplo, eu quero que o cara veja que isso aqui vai apresentar uma outra ideia similar a essa aqui. Eu apresentei aqui um aspecto, eu quero apresentar outro. Então, eu vou lá e vou colocar um ademais, um além disso. Eu uso o nexo, é como se eu pegasse o meu leitor no colo e dissesse, vem por aqui. O que tu vai encontrar é uma adição. Vem por aqui. O que tu vai encontrar é uma oposição. Eu vou usar um entanto. Vem por aqui. O que eu vou mostrar agora é um fechamento de ideia, por isso que eu vou usar um portanto. Assim, ó, a gente alinhava o leitor aqui quando a gente usa precisamente um conectivo, por exemplo. Agora, se a gente usa um conectivo que não tem o sentido que a gente quer, o dano é enorme. Por quê? Porque eu quebro a lógica do pensamento. Eu gosto de mostrar essa bolinha aí meio viajandona, porque eu acho que tem eu acho que ela explica muito da coesão e da coerência, tanto da perspectiva da ideia, quanto até da forma. O que eu quero dizer com isso? Escrever, produzir um efeito eficiente no texto, positivo, é fazer com que o leitor faça esse percurso aqui desse círculo sem interromper o processo, por diferentes razões. Uma delas é, eu não posso deixar duas orações desalinhadas, desconectadas. Não é que isso não significa que eu preciso ter o conectivo entre todas as frases. Às vezes eu não preciso. Eu posso usar um pronome, tal ação, esse processo. Tem diferentes maneiras. Eu não preciso estar sempre colocando nexos que às vezes até nem são os melhores nexos. Tipo, nesse sentido, nesse viés. Às vezes é um nesse contexto, mas não é um contexto. Né? Eu tenho que sempre ser clara. Não é que eu não posso, não é nem que não passo do Enem às vezes. Mas quanto mais clara, quanto mais preciso for o sentido, a forma como eu estou lendo as orações, menos traumático isso vai ser para quem está me lendo. Isso acontece num plano da coerência. O que é coerência? Todo esse uso de nexos que fazem uma progressão sem traumas mantém a linha de pensamento de vocês sem contradição, sem dispersão. Então, eu mantenho o meu texto dentro de uma progressão lógica. É como se a coesão fossem os recursos, como não é? A coesão são os recursos gramaticais da linguagem que nos servem para alinhavar as ideias, as frases. A coerência é o quanto o conteúdo do que está sendo dito está alinhado, o quanto as ideias estão em progressão lógica. Uma coisa importante, quando eu disse para vocês que existe uma quebra de efeito no texto por uma questão de forma, eu estou querendo dizer para vocês que, por exemplo, às vezes a gente fala para os alunos, cuida a letra, cuida a grafia de tal palavra. A gente sabe que a URGS, falamos sobre isso na outra aula teórica, né, sobre aspectos formais, a URGS não zera. Dificilmente ela vai zerar uma redação por ilegibilidade. Tem que ser um caso muito extremo, né? Tem que ter uma questão neurológica, alguma coisa muito, muito complexa envolvida nisso. A URGS não faz isso. Mas o texto que tem muita dificuldade de grafia, de entendimento da grafia, ele nega para quem está lendo o acesso à ideia. Porque quem está corrigindo está trabalhando numa perspectiva de decodificação. Eu falei isso para vocês já. A gente está tendo que decifrar o que está escrito e não vendo se aquilo que está escrito segue uma linha de pensamento que é coerente, que tem uma progressão lógica. Tranquilo? Entenderam o que eu quis dizer? Deixa eu seguir, vendo se isso vai se apagar aqui. Ou se essa... Deixa eu fechar. Aí, voltei. Só um pouquinho. Foi. Tá. Não sofram, tá? Só vou apagar aqui para vocês. Peraí que eu vou ter que escrever de novo. Segura aí.
Peraí. Não, ele... Estou acostumada a usar o outro. Ah, tá, que agora não vai. Minha borrachinha. Vou botar aqui no Clear. Ah, maravilha. Devia ter. Sempre tem um jeito mais prático que às vezes a inclusão do idoso não permite. A digital. Eu tenho falado muito isso, né? Tá bacana. Tá, vamos lá. Vamos para a segunda questão agora. A gente já pensou na lógica, na progressão, na estrutura, estamos indo para os argumentos. Vocês devem estar reconhecendo aí várias competências, né? Quando a gente fala em coesão, a gente está pensando no Enem, na competência 4, mas a gente está pensando no critério de coesão textual da URGS. Quando a gente fala em exemplos e argumentos, a gente está pensando na URGS em qualidade do conteúdo. A gente está pensando no Enem nas competências 2 e 3, né? Os exemplos, a gente sabe que no Enem funcionam como repertório. Na URGS, eles não são chamados de repertório, mas eles são força de argumentação, nunca sozinhos. Então, assim, o que a gente tem para pensar sobre os exemplos e os argumentos? Os exemplos, eles são a ilustração. Existe uma relação dialética entre o concreto e o abstrato. E isso está na nossa vida, o tempo todo. Sempre dou o seguinte exemplo, ó, que é o que eu estou fazendo agora, autoexplicativo. Se a gente for sentar para conversar em algum momento com um amigo e esse amigo chegar para nós e do nada dizer assim, bah, toda vez que a gente diz a verdade, a gente evita magoar as pessoas que são importantes para nós, né? Eu vou olhar para o meu amigo e vou dizer, cara, o que que aconteceu? Porque a nossa reflexão, ela não nasce só abstratamente, assim, aleatoriamente, às vezes até nasce, mas usualmente ela está baseada numa experiência vivida e numa projeção que a gente faz sobre essa experiência. Por que que na redação seria diferente? Né? Por que que, ao mesmo tempo, o contrário, eu conto um exemplo, eu vou ser levado a pensar sobre ele depois, tá, mas isso significa que, e aí eu vou pensar no que está por trás subjetivamente. Então, essa relação entre o concreto e abstrato, ela não é uma exigência aleatória das propostas de redação. A gente está pensando em textos dissertativos, que são textos que pedem para vocês o argumento, eles pedem a ideia. Se eu vou fazer um texto de ficção, essa discussão morre aqui, não vou estar trazendo exemplo de argumentação, se eu vou estar lendo um conto, alguma coisa. Mas num texto que supõe reflexivo, o que que acontece? O exemplo serve para eu dizer para o meu leitor assim, ó, olha só, tá vendo tudo isso aqui que existe abstratamente? Ele tem aplicação na vida real. Na vida real isso acontece assim. E o mesmo vale o contrário. A gente cobra muito dos alunos, não terminem um parágrafo com um exemplo. Não terminem um parágrafo só com a referência concreta. Se eu trago um dado, que é uma concretização, que funciona como repertório, eu preciso analisar esse dado, que é quando eu volto para o abstrato. Durante muitos anos, a URGS tinha um critério que era maravilhoso, ela chamava organicidade. E a definição do critério, na época, agora ela tem 6, né? Critério de avaliação na parte de conteúdo e estrutura. Antigamente ela tinha 10. E um deles era a organicidade, dizia o seguinte: o texto transita articuladamente entre a parte e o todo, entre o argumento e a tese, entre o simples e o complexo, entre o concreto e o abstrato. Era isso. Eu apresento uma ideia, comecei um parágrafo, eu apresento o tópico frasal que é abstrato, eu explico esse tópico frasal, eu ainda estou dentro da ideia, eu concretizo isso através de um exemplo, no Enem, de um dado, de uma afirmação, né, de uma referência histórica, uma alusão histórica, e depois que eu concretizei, eu faço uma análise disso, porque é essa análise que vai me levar de volta para o início do meu parágrafo, para aquilo que eu queria comprovar. Então, é abstrato, concreto, abstrato. É quase como se fosse... Ah, eu vou riscar, vou me arrepender, mas vamos lá. Né? É quase como se fosse o seguinte, é uma estrutura assim. Agora eu já sei fazer. Ups. Uhum, já sei fazer? Sei não. Enfim, a gente tem que pensar, não vou conseguir, está meio travado. Peraí, agora vai. Ah, não consegui. Mas, enfim, que estrutura que a gente tem que ter? Opa! Ah, meu Deus. Peraí, só um pouquinho. Foi. Desistir. Imaginem uma estrutura. Imagine um tronco de árvore, tá? Que vocês vão desenhar um tronco de árvore. Só o tronco. A parte de cima é larga. Aquelas árvores bem de desenho de criança, tá? A parte de cima é larga. Aquilo é o abstrato. Aquilo é o geral. O que vocês vão fazer no meio é afunilar, porque vocês vão recortar a ideia, porque vocês vão trazer um exemplo, e depois vocês voltam para o todo que é o geral.
Essa é a estrutura de toda a redação. É a estrutura da redação como um todo, que começa no geral, termina no geral, mas especificou no meio, foi para o mais profundo, para o mais detalhado, e essa é a estrutura de um parágrafo, porque um parágrafo também é um mini texto. Eu apresento a ideia, o argumento, eu concretizo no exemplo e eu volto para o argumento depois. Tá? Depois eu posso mostrar para você esse desenho no momento que eu esteja mais familiarizado com a tecnologia, ou seja, nunca, né? A tendência é piorar. Mas vamos lá. Tranquilo? É isso que vai mostrar para vocês, assim, ó, vai deixar vocês presos, mantidos no foco e vai mostrar que vocês entenderam aquilo que vocês estão efetivamente abordando, tá? Vamos adiante. Outra questão, clareza e objetividade. Aí a gente entra em algumas questões, assim. Primeiro, tem várias questões que às vezes atrapalham a clareza de um texto. Eu tenho certeza que com algumas delas, às vezes, vocês vão se identificar. Por exemplo, uma das coisas que eu sinto que atrapalha muito a clareza do texto é porque às vezes a gente leva para a redação uma sensação de que fazer um bom texto é falar difícil. Então, às vezes a gente está escrevendo e volta lá para aquilo que eu falei no começo, em vez de a gente estar conectado com o nosso, eu vou chamar de sentimento, mas não é sentimento, tá? Mas em vez de a gente estar conectado com o nosso entendimento subjetivo do tema, aquilo que a gente realmente acredita sobre aquilo, a gente está conectado com uma coisa externa que é: este texto precisa impressionar. Eu não sou bom escrevendo, então eu tenho que enfeitar aquilo que eu tenho para dizer. Vocês são bons se expressando. E a gente se expressa bem oralmente. E a gente, oralmente, é muito proprietário da língua. A gente é muito dono da língua portuguesa. Né? Eu tenho certeza que vocês têm lá aquelas coisas, ah, meu Deus, eu não sei português. A gente sabe português. Talvez a gente tenha dificuldade na sistematização, talvez a gente tenha dificuldade na expressão escrita, porque a habilidade de escrita, talvez a gente não treine, talvez não, certamente a gente não exercita como a gente exercita a fala. É claro que eu não vou falar, eu não vou escrever exatamente como eu falo, porque eu preciso eliminar a coloquialidade, mas eu não preciso virar Rui Barbosa escrevendo. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes vocês escrevem, eu tenho certeza de que vocês fazem isso. Enquanto vocês estão tentando escrever, vocês estão tentando deixar a frase bonita, falar difícil. E aí a gente acaba buscando um substantivo abstrato que não tem um sentido muito preciso, escolhendo uma palavra que não é precisa, que está dizendo outra coisa, deixando aquilo ambíguo, porque a palavra não é exatamente aquilo que a gente queria dizer. Né? Então, às vezes a gente divaga, a gente vai muito longe no pensamento. Objetivamente, o que que a gente quer dizer? Qual é a nossa ideia? Vocês podem falar, vocês podem falar em português comum, claro que não informal, mas não precisa ser um texto todo rebuscado. Eu sei que quando a gente olha algumas redações do Enem, tem umas palavras que impressionam, mas muitas vezes o que impressiona não é toda a construção frasal abstrata, é um ou outro substantivo que as pessoas usam e que são substantivos menos usados, expressões menos usadas, verbos menos usados. Então, um verbo mais legal, por exemplo, mas eu não preciso eu não vou complexificar o meu pensamento. A maior virtude de um texto não é o rebuscamento. A maior virtude de um texto é a clareza. Uma redação tem que dizer o que ela quer dizer. Um texto, essa é a primeira virtude de vocês. E aí eu quero usar uma metáfora que eu tenho usado com vocês em alguns plantões, alguns atendimentos que eu tenho feito. Imaginem que escrever para vocês, nesse começo, principalmente de ano, a gente está em abril, né? Entramos em abril ontem. Esse começo de ano significa a possibilidade de vocês exercitarem tudo o que vocês quiserem. Então, se nesse momento vocês sentem que essa é uma dificuldade, eu sinto que eu fico querendo falar difícil, esqueçam a hipercomplexificação e pensem, eu vou arriscar fazer um texto simples, sem invenção de linguagem, que eu seja só objetivo. Depois, a gente coloca os penduricalhos. A metáfora que eu tenho usado é a seguinte, imaginem que esse é um momento em que vocês têm que desenvolver uma nova habilidade. Vamos supor que vocês estão num trapézio, no alto de um círculo, lá no alto, num trapézio, o trapézio de vocês está balançando, vocês estão escrevendo, tem outro trapézio vindo na direção de vocês e vocês têm que saltar. Claro que dá medo, é claro que é difícil. E a única coisa que vai garantir para vocês a segurança nesse salto é ter saltado várias vezes.
Só que todas as vezes em que vocês caírem nesse momento, até o momento da apresentação de vocês, que é a redação, vocês sempre têm uma rede de segurança. Então, façam agora, ao longo, principalmente desse começo, todos os testes que vocês têm que fazer. Questionem o processo de vocês. Será que eu não estou indo mal porque eu estou tentando usar uma fórmula muito pronta? Será que se eu fizesse uma fórmula mais original, isso não ajudaria? Gente, de ontem para hoje, eu olhei a redação, duas redações de uma menina, de uma aluna que veio agora de tarde aqui para pegar. Ela me entregou duas redações corrigidas, uma do Enem e uma da URGS. A do Enem usava uma estrutura pronta, aqueles repertórios que todo mundo usa, né? Tipo, eu não sei o que zumbi, né? É um problema, não é um problema zumbi, uma questão zumbi, já esqueci qual é. Usava repertórios super tradicionais. O texto dela era engessado e era um texto sem desenvolvimento de expressão. Era uma redação fácil, ela não foi muito mal na gramática, mas ela tirou 840. A redação da URGS dela, em que ela não tinha essa estrutura para se basear, ela tirou 29 de 30 atrás. Isso significa um texto de pensamento autoral todo organizadinho, não tinha um erro de uso de nexo, porque ela disse exatamente o que ela queria dizer. No Enem, ela tentou encaixar em nexos prontos, em estruturas prontas. Então, assim, vocês sentem que vocês estão fazendo isso? Tem rede de segurança. Larguem isso, invistam num texto que seja de vocês. E vamos ver o que vai acontecer. Caiu, não deu certo? Sobe de novo, a rede vai proteger você, sobe a escadinha e tenta saltar outra vez. Tá? Pensem nisso, assim. Lembre, assim, da minha vozinha dizendo para vocês, a maior virtude de um texto é a clareza. Ele quer dizer alguma coisa, ele precisa dizer alguma coisa. E o texto que não é claro é um texto que perde. Tenho certeza que vocês reconhecem naquilo que vocês escrevem momentos em que vocês não conseguiram dizer o que vocês queriam porque vocês enfeitaram. Ai, mas não era isso que eu queria dizer, eu senti que eu não disse exatamente o que eu queria. Confiem mais que vocês sabem dizer de um jeito mais objetivo. Depois a gente coloca os penduricalhos. Tudo que tiver, aqui bota mais um nexozinho, aqui vai funcionar melhor, bota um operador. Olha, troca esse verbo por esse aqui que é um pouquinho mais formal. Mas façam isso. Arrisquem um texto mais básico e vejam o que acontece, tá? Outra questão importante, a variedade linguística. É aquilo que eu falava para vocês em alguma medida. Claro que o Enem valoriza, e a URGS também, um vocabulário diversificado. É claro que a gente encontrar um verbo bonito, tipo, né, isso engendra um grave problema social, né, isso contextualiza. Tudo isso é ok, funciona, é legal, causa uma impressão, mas assim, não artificializem, porque ele tem que ser apropriado, né? Vou dizer para vocês que a PUC chegou a colocar no seu manual do candidato uma observação de que a linguagem tem que ser adequada à faixa etária do candidato. Por que ela fez isso? Porque estava cheio de nexos e de elementos e de palavras completamente artificiais no texto. A PUC tem um texto de temas muito diferentes entre si, né? Tem um tema da PUC, por exemplo, que era aquele tema da rituais familiares, aí tu vai ter que falar, escolher lá no tema de seleção, né, um ritual familiar que seja importante, né, para tua família, e aí tu vai dizer outro sim, destarte. Gente, não cabe no contexto, não cabe no contexto, não cabe na finalidade do texto, ele destoa do texto. Mas é um vocabulário diversificado, é sem gíria, eu vou substituir palavras para evitar repetição. E eu sei que a repetição é difícil. Uma outra observação para vocês. Quando vocês estiverem escrevendo no processo de escrita, se vocês estiverem repetindo as palavras, não parem a linha de pensamento de vocês para achar um sinônimo. Circulem a palavra, passem o marca-texto e voltem depois para encontrar uma substituição. Porque às vezes a gente tem até, por exemplo, um parágrafo em que repete uma palavra 3 vezes. Eu marco as 3. Às vezes encontrar um sinônimo é melhor para a primeira ocorrência, não para a segunda. Às vezes é melhor para a terceira, não para a primeira. Então eu vou olhar onde é que fica melhor colocar o sinônimo para dar precisão. Lembrem que um texto é isso, ele é alguma coisa muito nossa, ele é uma coisa que não vai ser orgânico, mas vai ser autoral. Precisa ser autoral, mesmo não sendo orgânico. Ele é organizado. Encontrem a dosagem entre a frieza, mas a identificação. Tem que ser de vocês, mas vocês têm que ser um pouquinho objetivos, um pouco pragmáticos em alguns momentos, assim. Tá? Vamos seguir aqui para a gente já ir fechando. Revisar o texto é fundamental.
E aí entra, por exemplo, marcaram palavras com repetição, é um bom momento para a gente ver como é que eu posso substituir. Correção de erros é um aspecto fundamental para fazer. Ah, Cris, mas é difícil para mim corrigir, às vezes passa, eu não enxergo. Ao longo desse tempo de preparação, vocês já fizeram e vão ir fazendo, vocês vão reconhecendo quem são vocês enquanto autor. Eu, Cris, por exemplo, adoro advérbio de modo, acho lindo, acho que ele dá uma sonoridade para o texto. Então, sempre que eu vou revisar alguma coisa que eu escrevi, eu olho de novo para ver se eu não coloquei, infelizmente, essencialmente, fundamentalmente. Eu olho, eu sei que essa é uma das minhas dificuldades enquanto eu escrevo. Então, eu faço a revisão. Ah, eu sei que eu tenho mania de esquecer acento. Não! Volta para o texto e faz uma revisão só de acentuação. Dá para fazer isso no Enem? Claro que não. Não dá para a gente passar no Enem fazendo 4 revisões. Ah, eu vou fazer uma para pontuação, uma para gramática, uma para pontuação, uma para crase, uma para regência. Não dá para fazer. Mas assim, aqui dá, nesse momento dá. Tá em casa fazendo a revisão? Faz uma revisão mais longa. Não é um momento em abril de vocês não aproveitarem o tempo para qualificar, mesmo que vocês levem mais tempo do que vocês precisam, tá? Mas revisem, faz muita diferença. Na URGS a gente sabe que o peso da gramática é assustador. 50% da nota tá ali e dói quando a gente não vai bem. E por último, gente, respeito aos direitos humanos, né? Claro que a gente dizer isso aqui parece uma obviedade, né? A gente não respeita os direitos humanos porque a gente tem que ir bem no Enem, a gente respeita os direitos humanos porque nós somos pessoas legais, né? E que entendem que a sociedade é melhor se a gente não faz mal para o outro, né? Ou não deseja o mal, né? Ou não quer impor sofrimento para alguém. Mas eu acho que mais do que isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando vocês forem escrever, principalmente redações de modelo Enem, as da URGS também que têm andado bem nessa vibe de tema, pensem no seguinte: não é só uma questão de respeitar os direitos humanos, mas é de pensar como é que eu posso, essa pergunta tem que ser feita lá no início, como é que eu posso olhar para esse tema de um jeito humanizado? Se eu vou falar de população de rua, por exemplo, onde é que eu posso dizer, trazer quanto aumentou nos últimos anos, eu posso apontar quais são as causas, eu posso apontar, né, as consequências, mas assim, façam isso de uma perspectiva também, de novo, não é emocional, mas façam isso de uma perspectiva sensível, que não é ficar falando emocionado, né? Mas é daqui a pouco dizer que algumas coisas são inaceitáveis. Vocês vão trazer, por exemplo, a arquitetura hostil como uma forma de coibir a população de rua? Botem sentido humano nisso. O que que significa encher um viaduto de pedra para que alguém não possa dormir? Eu estou querendo dizer isso porque isso por duas razões. Primeiro, porque isso pode permitir que vocês lá pelas tantas coloquem um adjetivo no texto de vocês que marca a argumentação. Por exemplo, a inaceitável escolha pela arquitetura hostil mostra o quanto o problema tem sido tratado com desumanidade. Por exemplo, ou ele nos ajuda, mesmo que eu não traga nenhuma marca para o texto dessa percepção, ele nos ajuda a começar a escrever a redação tocado pelo que a gente vai dizer, mais conectado em relação ao nosso pensamento, né? Mais com essa autoria de tipo, o que que eu penso efetivamente sobre esse problema? Onde isso me toca? Vocês entendem o que eu quero dizer? Estou viajando muito? Estou viajando um pouco. Mas não consigo não viajar, né? Porque eu acho que isso é mais bonito, é a parte mais bonita de escrever. Uh, e eu tenho certeza, eu ia dizer agora uma coisa, mas ela soaria péssima, porque quem está em outra perspectiva enxerga do mesmo jeito que eu. O que eu ia dizer para você é o seguinte: é exatamente por enxergar dessa maneira que eu ensino coisas ligadas à palavra, porque eu acho que a palavra ajuda nisso. Mas quem ensina matemática, não ensina matemática porque gosta só do cálculo. E quem ensina matemática enxerga na matemática o entendimento da vida prática. Enxerga um sentido na lógica, no pensamento organizado, num monte de coisa para além da matemática. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Está muito viajado? Enfim, já viajei. Né? Quem gosta de química enxerga tudo na natureza. Quem gosta de biologia olha para cada coisa e enxerga um universo que diz respeito à nossa humanidade. Porque a verdade é que a gente como humano é um bicho bem frágil, né? E a gente quer um entendimento do mundo. Vamos para o tempo de escrita, tá? Eu sei que essa é uma das discussões de vocês.
O tempo de escrita e administração ele é difícil. Na hora da prova, ele tem que estar muito gerenciado. E isso é o treino de vocês agora que vai dar. Então, assim, vocês não precisam sofrer com o tempo. Claro que não é legal passar 4 horas da tarde, do dia fazendo a redação, né? Estabeleça um limite, mas eu quero qualificar, mas eu quero revisar melhor, eu passei de 1 hora e meia, tá tudo certo. Estabeleça um tempo que seja nesse momento, nesse começo de curso, de qualificação. Depois reduzam, vocês vão reduzindo. Olha, até porque, como qualquer habilidade, eu vou fazendo mais rápido, eu vou ganhando corpo, qualidade, eu vou fazendo mais rápido. E aí vocês vão se colocando a pressão. Na hora da prova, ele tem que estar muito gerenciado. E o treino vai ajudar vocês a fazer isso, né? Cada momento do meu texto vai levar tantos minutos. Olha, eu preciso de tanto tempo para passar limpo. Então, eu vou ter esse tempo para passar limpo, eu preciso fazer o projeto em tanto, eu preciso escrever em tanto. Cuidem para não revisar nos últimos minutos. Isso tende a deixar o texto com falhas. A gente revisa muito rápido e tem falhas. Então, reservem um tempo para revisão. E sempre, obviamente, joguem, analisem as orientações de cada vestibular, as especificidades da prova, quanto tempo vocês vão ter para as outras questões e joguem com isso dentro desse limite. Tranquilo? Foi? Dúvidas não? Fechamos essa primeira parte, tá? Vou dar um pausezinho aqui na gravação para a gente abrir o slide da outra. Tá bem? Deixa até que eu vou fechar e vou... Não, vou só dar o pause. Tá, então vamos ver o seguinte. Agora a gente parte, né, para um segundo momento, que é a estrutura de parágrafo. A estrutura de parágrafo é uma das coisas mais difíceis de a gente fazer muitas vezes, né? Eu vejo os alunos com bastante dificuldade assim, em organização de parágrafos. A primeira coisa que eu digo sempre quando eu penso em estrutura de parágrafos é que a gente não pode esquecer jamais que um parágrafo é um mini texto. Ele está dentro de um texto servindo com um objetivo em relação à defesa de uma tese, mas ele é um texto em tese independente. Tanto que é uma das definições de parágrafo, né? Parágrafo é um conjunto de ideias, de frases que apresentam, desenvolvem e fecham uma ideia. Isso é um parágrafo, ou seja, ele é um mini texto. Ele também tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Então tá aqui. O que define um parágrafo? Um conjunto de frases organizadas de forma clara que permitem a compreensão do texto pelo leitor. Unidades lógicas. Por que ela é lógica? Porque ela tem uma visão progressiva. Apresenta, desenvolve e fecha uma ideia. Quando a gente começa, quando a gente não tem muita certeza de onde é que a gente vai, quando a gente não planejou o texto, a gente começa um parágrafo, fica meio que nem surfista esperando vir a onda. Acho que dá para ir nessa, aí tenta pegar, não rola. Aí começa uma frase, daí embola com outra coisa, aí sente que, eu vou botar um repertório aqui, mas o repertório não está bem pensado, ele não está bem aproveitado. Isso tudo vai fazendo com que a progressão lógica do parágrafo se desconstrua. E aí a gente pergunta, tá, mas qual é o foco? Né? A gente começa a escrever parágrafo pensando em duas coisas. Primeiro, qual é a minha ideia principal e qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar para apresentar, desenvolver e fechar esse pensamento, tá? Quando eu mudar um parágrafo, eu tenho que ter uma justificativa para mudar esse parágrafo. Porque uma das coisas que caracteriza o parágrafo, exigências de parágrafo, né? Quando a gente corrige a redação, a gente pensa, o parágrafo tem uma frase só, isso é um problema. O que a gente pede? Ele tem que ter pelo menos 2 frases, porque ele é um conjunto de frases, e ele tem o que a gente chama de autonomia semântica, ou seja, ele apresenta, desenvolve e fecha. Ele precisa existir independente. Eu tenho que poder tirar ele dali e enxergar, mesmo que ele esteja a serviço de um texto, uma sequenciação lógica, uma unidade dentro dele. Tá? Então, a autonomia semântica, a autonomia de sentido, ele existir independentemente, é super importante para que eu consiga construir um parágrafo que seja eficiente, tá? Como é que eu indico, obviamente, pelo afastamento, deem uma cuidada, que às vezes eu sei, principalmente no Enem, né, que a gente vai apertando a letra ali para caber o texto todo na folha, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar onde é que o parágrafo está começando. Então, pode parecer que vai perder, eu vou perder linha, mas não é, às vezes, meio centímetro a mais ali, que vocês coloquem que vai fazer diferença
na soma das linhas no final, né? Vocês conseguem ganhar esse ajuste depois no alinhamento da margem. Então, assim, deixem visível para quem está lendo onde é que o leitor, onde é que o parágrafo começa e termina. Por que eu estou dizendo isso? Porque, principalmente nas correções de redação, e eu acho que na do Enem isso acontece muito, o corretor sempre dá uma olhada visualmente no texto antes de começar a escrever. Se eu pegar uma redação agora, eu vou olhar para ela e vou tentar ver, tá em 4 parágrafos. Eu projeto a estrutura. Eu já olho de cara, assim, tá, tem esse. Porque, assim, uma das coisas que eu não posso ter um texto, por exemplo, com 2 parágrafos. Quando eu vejo um texto com 6 parágrafos, eu já sei que alguma coisa ali vai se desorganizar. Não é que exista uma regra de quantos parágrafos a redação tem que ter, mas dentro dessa ideia de progredir logicamente, a gente tem uma limitação entre 3 e 5 parágrafos para redação, tendo um desenvolvimento, obviamente, mais longo, né? Ou 2 desenvolvimentos, que é o mais normal, e às vezes até 3 desenvolvimentos, sempre com introdução e conclusão. Então, marquem isso porque o corretor quer olhar. Ele quer acompanhar, ele vai olhar isso, ele vai ver o equilíbrio, não vai contar o número de linhas. Aí tem que ter tantas linhas na introdução, tantas no desenvolvimento. Ele não vai contar, mas ele quer ver uma harmonia, mais ou menos. Se tiver um parágrafo com 5 linhas e o outro com 16, tem um problema. Né? Eu tenho um parágrafo com 5, outro com 12, tem um problema. Né? Alguma coisa ele podia, ou no de 6 ter sido mais desenvolvida, ou no de 5 ter sido mais, né, aglutinada, ou ele mudou de foco e talvez precisasse ter sido feito um terceiro, né? Então, isso é importante para a gente acompanhar o desenvolvimento dos estágios do texto, tá? Isso é importante. Parágrafo tem Doutora, unidade. Fala, pode falar. sobre isso do número de linhas, eu Uhum, percebo que eu faço muita diferença de número de linhas, de vez em quando, assim, eu tenho um desenvolvimento que eu tenho mais coisa para falar do que no outro. tá. E, Termina, pode falar. mas assim, não é uma coisa tão discrepante, mas Esse é o problema. eu mandei uma redação para ser corrigida no cursinho Uhum, e a corretora grifou todos os parágrafos, não tinham grandes diferenças, né? Tipo, um tinha 7, um uhum, tinha 9, não há e problema. ela falou como se fosse um grande problema. Eu acho um Não pouco é um grande exagerado, problema. mas não sei. Não. Quando é uma grande discrepância, é um grande problema, porque ele mexe na organização da ideia. Alguma coisa na ideia não está bem estruturada, entendeu? Alguma coisa no planejamento está falha, né? E vamos lembrar, a competência 3, ela é justamente isso, né? É a seleção, a organização das ideias. Aí tá falha, e vai ter desconto possivelmente na C3. Mas uma diferença entre 7 ou 9 linhas não é uma diferença relevante. Não é. Tu não tem nada em lugar nenhum que te diga que o parágrafo tem que ter um número X de linhas, né? E que tem que ser igual. Agora, sim, o que pode, ela pode ter notado um movimento argumentativo muito diferente. Por exemplo, muito genérico num parágrafo menor e mais especificado no maior. E aí ela pode cogitar te dizer o seguinte: olha, faz mais uma frase nesse aqui para que o teu para que o teu processo, a tua linha de argumentação seja similar. Porque isso produz um efeito, o efeito do conteúdo de uma similaridade, né? É não deixar um assim, um está com uma análise superficial, o outro está com uma análise profunda. Aí isso é um problema, né? Uhum, Porque se reflete no conteúdo, mas não é uma questão de quantificação. O corretor não conta os números de linhas. Ele não fica contando para ver quantas tem. Ele nem olha, ele olha por cima, tá, parece harmonioso, tá ok, tá tudo certo, vida que segue, lê o texto e vê se ele funciona. Mas se ele tá lendo, ele encontra aí sim uma discrepância no conteúdo, uma questão de sentido, um pensamento pouco desenvolvido, aí sim ele vai considerar. Foi? uhum, Tá? E aí, assim, dentro da lógica, a gente chega naquele conceito que é super importante, que eu sei que os professores de vocês insistiram já, a gente já insistiu, o Cláudio já insistiu, os professores do colégio, quando vocês fizerem a redação, devem ter insistido também, que é o seguinte: o famoso tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a frase mais importante do parágrafo. É a frase em torno da qual as outras vão se organizar. Porque se o parágrafo é uma unidade de sentido, ela tem que ter uma ideia central, né? Tem que ter uma ideia principal a ser desenvolvida.
Se eu tiver uma nova ideia principal, eu vou abrir outro parágrafo, porque ela vai precisar das suas próprias frases de sustentação, de apoio, de exemplificação. Então, eu não posso colocar tudo junto. Esse tópico frasal é super importante que vocês aprendam a reconhecer quando vocês escrevem. E ele está muito vinculado, muito ligado à necessidade que a gente tem de encontrar exatamente aquilo que é a ideia principal. É escrever o texto de vocês e dizer, bom, essa é a ideia que eu quero defender, esse é o meu parágrafo. Então, o que a gente espera de um parágrafo? Olhem como a gente tem aqui, ó, as estruturas exatas de uma redação, né? Se eu não leio aqui, digo, vejo escrito aqui em cima que é a estrutura do parágrafo dissertativo, vocês francamente poderiam pensar que isso aqui é a estrutura de uma dissertação. Mas é aquilo que eu falei, é aquele desenho daquela arvorezinha. Passa pelo geral, afunila nos específicos e volta para o geral. Isso é tanto a estrutura da dissertação quanto a estrutura do parágrafo. Apresenta, desenvolve e fecha um pensamento. O que a gente espera na introdução? O tópico frasal, a ideia central, é o recorte daquilo que vai ser discutido. Isso pode vir de um jeito bastante objetivo. E ele tem que ter clareza no objetivo que vocês querem atingir. Né? Vocês têm que ter isso claro para vocês. Eu vou apresentar tal ideia porque eu quero chegar em tal aspecto. Como é que vocês vão desenvolver? Ampliando isso, dando corpo, dando sustentação. Então, vocês podem, por exemplo, fazer o tópico frasal e criar uma segunda frase que explique esse tópico frasal, que é como se eu dissesse a mesma coisa de maneira ampliada. Né? Eu vou colocando mais elementos ali para o leitor entender exatamente o que eu quero dizer. Né? Eu posso aqui dar sustentação por meio de um repertório, de um dado, de uma referência histórica, de um exemplo concreto. E o fechamento do parágrafo, ele precisa ser uma retomada da ideia central. Porque se eu tinha um objetivo, eu quero chegar na conclusão mostrando que o objetivo era esse. Então, o que eu vou fazer na conclusão? Eu vou retomar a ideia central, olhando aquilo que eu trouxe para dar consistência e aí linkando, alinhavando isso tudo. Né? Então, pode ter uma solução, né, por parte do emissor, no que a gente chama de instalação dos fatos. Eu coloquei essas informações. Como é que eu vou aproveitar elas para comprovar aquilo que lá no comecinho eu queria dizer? Tem um processo aqui que eu queria só chamar a atenção de vocês. Eu sei que vocês gostam muito da citação, muitas vezes, como um repertório. Estou pensando no Enem agora especificamente, né? E a citação, muitas vezes, dentro dessa lógica, vocês começam o parágrafo já no tópico frasal, é a primeira frase, muitas vezes, na maior parte das vezes, e aí no meio do parágrafo vem uma citação que às vezes quebra a progressão. Por quê? Porque uma citação é uma aproximação muito mais pelo assunto do que propriamente um aprofundamento da ideia. Uma citação, por exemplo, sobre democracia, ela é muito mais genérica do que um. Ela se torna, não é que ela se torne, ela é mais genérica. E ela não comprova exatamente uma linha de argumentação que eu já comecei. Então, aí nesses casos, às vezes é melhor eu abrir o meu texto, meu parágrafo trazendo uma citação, como fulano já disse, a democracia é não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Esse conceito comprova, esse conceito mostra o quanto, e aí vem o nosso tópico frasal, a nossa democracia precisa ser preservada. Pronto, está estabelecida a minha tese. Ou a nossa democracia fica ameaçada por tal coisa. O tópico frasal, ele não precisa obrigatoriamente ser a primeira frase. Conforme meu repertório, se eu sinto que ele vai fazer meu parágrafo ficar mais genérico e quebrar, eu posso fazer com que tenha uma frase anterior de repertório ou de apresentação do tema, e o meu tópico frasal seja a segunda frase. Só que eu preciso ter clareza de onde é que ele está, onde é que eu estou apresentando e como é que eu estou organizando isso. Tudo pode, gente, tudo é possível. Eu só preciso fazer isso com clareza e com organização, tá? E sabendo que escolhas eu vou efetivamente fazer. O que é a frase? Aí introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo.
Pode ser a primeira? Pode, não necessariamente. E ela pode ter, ela tem intenções. Por exemplo, eu posso fazer um tópico frasal que quer definir alguma coisa. Então, olha ali, ó, a globalização como fenômeno contemporâneo tem impactos profundos nas relações econômicas entre os países. Apresentei isso. Eu posso fazer uma segunda frase que explique isso. Na nossa sociedade, né, muitas vezes as relações econômicas são qualificadas pela forma como os países dialogam, e eu vou explicando melhor o que é a globalização. Eu posso fazer um tópico frasal que dê uma explicação, ó. A Revolução Industrial foi um marco histórico que transformou radicalmente os processos de produção e a organização da sociedade. Vocês percebem que esse tópico frasal, ele vai dar uma informação, né? Ele explica alguma coisa, ele traz uma informação, e ele faz isso já sendo um repertório, porque nada impede que o meu repertório venha vinculado ao meu tópico frasal, que ele seja parte do meu tópico frasal, contanto que eu desenvolva essa ideia. Ó, eu posso fazer uma comparação. Enquanto alguns defendem a intervenção estatal na economia como meio de promover a justiça, outros argumentam que o livre mercado é mais eficiente. Ó, enquanto uns uma coisa, os outros outra. Eu vou Ô, Sora, discutir esses dois conceitos no meu parágrafo. Fala, pode perguntar. eu achava que o tópico frasal era mais, tipo, pelo menos nos meus textos, eu sempre pensava que, mas no do Enem, mais ou menos assim, tipo, Hum. no da URGS eu sempre pensava no tópico frasal como o fato de eu concordar ou discordar e quais situações que eu ia concordar ou discordar, sabe? O tópico frasal seria, eu discordo de tal assunto, Ah, de não, tal parte do texto, sabe? tu tá pensando na URGS, né? Esse discordo, É, isso. concordo. Tá pensando na URGS. Isso. Ah, pode ser. É uma escolha que tu fez. Para ti, o teu tópico frasal vai ser esse. Tem alunos que não discutem os textos da URGS dialógicos, retomando um aspecto do autor. Por Tá. exemplo, eu já vi texto, eu estou corrigindo uma leva de redações agora sobre um tema sobre música brasileira que não foi oficial da URGS, foi um que a gente fez, está lá nos temas de março, eu acho, que é sobre uma declaração do Milton Nascimento. Se a música brasileira, o Milton disse que a música brasileira estava uma merda, usou inclusive a palavra. Quando a gente criou o tema, eu e o Cláudio ficamos pensando se nós ia botar a palavra ou se nós ia botar um asterisco. Mas, por exemplo, nessa redação, até por falta de prática da escola, eles não trabalham URGS no terceiro ano, os alunos estão com muita dificuldade de fazer esse movimento que tu faz, que é, eu vou pegar a ideia X, vou trazer de volta o que o cara disse e me posiciono concordando ou discordando. Eles não fazem isso. Então, eles pegam dois aspectos sobre a música brasileira e citam, por exemplo, Milton Nascimento no final. Milton Nascimento, portanto, acerta quando diz que, entendeu? O que tu está fazendo foi uma escolha para ti. Tu instituiu que na URGS tu vai criar isso como teu tópico frasal. E é perfeitamente possível. Pode ser esse movimento, né? É o teu posicionamento. Ele é uma opinião em relação a alguma coisa. Não é uma opinião, é um recorte. Porque o que tu está fazendo nesse momento é dizendo para o teu leitor: esta é a principal ideia que eu pretendo desenvolver nesse parágrafo. É isso que é o tópico frasal. Ele pode ser qualquer coisa que sirva para orientar todas as outras coisas que tu for escrever a partir dele. Tu entende? Tá, então, tipo, no caso desses tópicos frasais que tu trouxe, é porque pra mim, tipo, parecia, na minha opinião, parecia que o tópico frasal tinha que ser alguma coisa mais Opinativa? Não argument... necessariamente. Não É mais necessariamente. opinativa isso, tá? Não, é que na URGS acaba sendo porque é mais fácil criar a part... Primeiro, é fácil recortar, tu escolhe dois aspectos, desenvolve. É a ideia central que tu vai defender no teu parágrafo, tá tudo certo, isso ajuda. Ter um tópico frasal que já traz uma opinião, ajuda a fazer o texto mais crítico em geral, né? Mas assim, mas outra coisa, um tópico frasal, ele não tá, gente, só num texto dissertativo. O tópico frasal está em qualquer notícia de jornal que a gente vai ler, em qualquer texto que a gente escreva, tem uma ideia principal naquele parágrafo, né? Quando a gente pensa no estruturológico, claro que tem crônicas que vão subverter isso, mas é a ideia principal para ti. Se ela é uma opinião, tranquilo, tu vai sustentar todo ele na opinião. O que não significa que eu não posso fazer um texto opinativo. Eu posso fazer um tópico dizendo que a Revolução Industrial foi um marco histórico que transformou radicalmente os processos de produção e organização da sociedade. Nem sempre, no entanto, isso foi benéfico, e vou seguir desenvolvendo, opinando, nenhum problema, tá? Então, é um Entendi. recorte que tu faz. O que importa é tu ter presente o seguinte: o teu tópico frasal é aquela ideia que tu vai escolher
para ser a norteadora das outras. É a partir dela que as outras vão se desdobrar. Quando tu olha, tu pensa, tá, isso aqui tá ligado a isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aquela ali foi a origem. Aquele é o teu tópico frasal. Tá. Foi? Oi, obrigada, Sora. De nada. Gente, escrever é bem mais libertador do que a gente imagina. Aqui, ó, causa e efeito é outra possibilidade de estabelecimento de tópico. As mudanças climáticas resultantes principalmente da atividade humana têm causado impactos significativos. Observem como tem aqui, ó, as mudanças climáticas têm causado impactos. Se eu uso isso aqui, e olha só, eu não estou dizendo que isso é um exemplo de tópico frasal do desenvolvimento. Eu estou dizendo que isso é a ideia central de um parágrafo em qualquer posição que ele esteja. Isso aqui pode ser perfeitamente a abertura de um texto sobre mudanças climáticas e que eu vou apresentar causas e consequências. E já é praticamente toda a roteirização do meu texto. Eu posso apresentar um problema e uma solução. O aumento da desigualdade social pode ser combatido por meio de políticas públicas que promovam a redistribuição de recursos. Eu mostro o problema e eu mostro a solução. Mas eu vou explicar que políticas públicas vão ser essas, que recursos podem ajudar, né? Onde essas oportunidades precisam estar. Podem ver que tudo que eu vou usar para desenvolver vai ter sua origem em palavras, em ideias, em afirmações que estão aqui, sejam elas opinativas ou não. Foi? Posso fazer um parágrafo de sequenciação. Ó, para compreender a evolução da tecnologia ao longo do tempo, é necessário analisar diferentes fases, desde essa até aquela. Quando eu vou, como é que eu vou continuar? Eu preciso falar na revolução, na era da informação, porque às vezes eu trazer esses elementos aqui no tópico frasal e não desenvolver, aí cria um impacto no meu leitor. Ele vai dizer, tá, mas por que que isso aqui está aqui exatamente? Né? Então, eu preciso dar continuidade a esse pensamento. Esse é o tópico frasal. É aquela frase que vai dar continuidade para as outras. E aqui ele pode ser opinativo, e aí a gente chega exatamente naquilo que tu está fazendo. Acredito que a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Fulano de tal acerta quando afirma que a música brasileira está ruim. É a mesma lógica. Pois ela capacita indivíduos a tomarem decisões informadas e contribuírem de maneira significativa. Então, a escolha que a gente faz não importa, mas a gente tem que ter claro que aquela ali é a nossa ideia inicial, né? Ao longo da qual a gente vai sustentar as outras. Foi? Vocês têm alguns exemplos de tópicos frasais aí para a gente ver. Ó, um exemplo de definidor. O tópico está aqui. Vamos ver como é que ele se desenvolve, ó. A inteligência artificial, enquanto campo de pesquisa, tem revolucionado diversos setores da sociedade contemporânea. É uma afirmação que vai apontar o tópico, o assunto, né? Já dando uma característica da inteligência. Ó, nesse contexto, notamos avanços significativos na automação industrial, né? Tá falando que é uma em ascensão, então tem que ter falando de avanços, ó. Olhem como as palavras vão se relacionando. Um campo de pesquisa em ascensão, avanços significativos na automação industrial, com sistemas inteligentes otimizando processos produtivos e reduzindo custos operacionais. Além disso, na área da saúde, ó, diversos setores da sociedade. A inteligência artificial tem contribuído para diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados, melhorando a eficácia dos cuidados médicos. Vocês observam, tem aqui a pesquisa em ascensão, está aqui, os diversos setores da sociedade estão aqui na medicina, por exemplo, na área da saúde. Ó, contudo, é imperativo considerar os desafios éticos relacionados à inteligência, como a privacidade dos dados e a potencial substituição de empregos tradicionais. Portanto, o impacto da inteligência vai além da eficiência técnica, demandando uma reflexão abrangente sobre as suas implicações sociais, econômicas e éticas. Né? Então, ó, ela é em ascensão, ela revolucionou essa eficiência técnica que está aqui. Só que no meio disso, para que o parágrafo avançasse e não dissesse sempre a mesma coisa, ó, temos mais inteligência artificial, ó, evoluímos muito, ele vai problematizar dizendo o quê? A gente tem que considerar que existem desafios éticos. E aí que ele vai vincular aqui dizendo uma reflexão abrangente sobre suas implicações. Vocês percebem como os elementos estão se relacionando? Como uma ideia vai se encadeando na outra? Foi? Vamos ver mais um. Qualquer coisa, pare aí para perguntar, tá? Ops, tá, não, falei certo. Causa e efeito, tá? Ó, a crescente urbanização. Só um pouquinho. A crescente urbanização nas últimas décadas
tem gerado impactos significativos no meio ambiente. Ó, está ali estabelecido crescente urbanização, últimas décadas, gerado impactos, tem uma consequência apontada aqui. O rápido crescimento das áreas urbanas resulta em uma demanda crescente por recursos naturais, levando ao desmatamento e à perda de habitats naturais. O meu tema aqui é meio ambiente. Crescente urbanização está apontado como causa e está sendo explicado por um rápido crescimento das áreas urbanas. Ó, crescente urbanização é o mesmo que o rápido crescimento das áreas urbanas. O tem gerado impactos é o mesmo que resulta em uma demanda crescente por recursos naturais. Vocês percebem o que eu quis dizer quando eu falei em explicação, que é um alongamento do tópico frasal, é uma retomada dele apontando, mostrando isso melhor, está apontando aqui a causa e efeito. Já tinha no tópico e vai aparecer aqui, ó. Além disso, ó, outro impacto. O aumento da concentração populacional nas cidades intensifica a produção de resíduos sólidos e a poluição do ar, água e solo, comprometendo a qualidade ambiental. A impermeabilização dos solos nas zonas urbanas também contribui para enchentes, ó, outro desdobramento, para enchentes e alterações nos padrões climáticos locais. Diante desse cenário, é fundamental adotar abordagens sustentáveis no planejamento urbano, promovendo o desenvolvimento de cidades mais verdes e resilientes, capazes de conciliar o crescimento populacional com a preservação ambiental. Olhem como, final, mesmo indo para uma projeção de intervenção, que não exatamente no modelo Enem, mas uma perspectiva futura, ele ainda assim resgata exatamente as palavras-chave, ó, conciliar o crescimento populacional, que está no crescente urbanização, com os impactos significativos para o meio ambiente, que é a preservação ambiental. Foi? Vamos ver mais um. O tópico frasal de comparação e de contraste, tá? Comparativo ou contrastante. Quando a gente olha isso, a gente vai dizer o seguinte, ó, primeira frase, tá? Vou procurar o que está sendo comparado com o quê. E isso tem que estar muito claro se eu quiser fazer um parágrafo assim. O que eu quero comparar com o quê? Então, olha ali, ó, a discussão sobre a energia nuclear frequentemente suscita divergências entre defensores e opositores. O que pensa um, o que pensa outro. Porque eu roteirizei isso aqui, o meu assunto aqui, discussão sobre energia, defensores e opositores. Aí eu vou retomar um dos elementos. Aqueles que apoiam sua expansão, os defensores, argumentam que a energia nuclear é uma fonte de baixas emissões de carbono, desempenhando um papel crucial na transição para uma matriz energética mais limpa e na mitigação das mudanças climáticas. Por que eles acham bons? Se eu tenho defensor e opositor, eu tenho uma oposição. Então, eu preciso de um nexo que vai me mostrar o outro lado que se opõe a esse do contraste. Então, por outro lado, os opositores alertam para os riscos associados, incluindo a possibilidade de acidentes nucleares e a difícil gestão de resíduos radioativos de vida longa. No entanto, é essencial considerar o progresso tecnológico e as inovações na segurança nuclear ao avaliar os benefícios e desafios dessa forma de energia. Ó, tem uma problematização dessa segunda opinião. Diante dessa complexidade, é necessária uma abordagem equilibrada, que é a frase que vai fazer a síntese do parágrafo, que leva em conta tanto os potenciais ganhos ambientais quanto os riscos inerentes à utilização da energia. Ô, Sora, Fala. esses exemplos, assim, de parágrafos que tu tá dando, nos casos, tipo assim, no caso ali do primeiro, o fato, tipo, de ter a área da saúde e a contribuição para o diagnóstico, pode ser considerado um repertório que, tipo, comprovou, que validou esse tópico frasal dela ou não? Eu acho, assim, ele é, sem dúvida nenhuma, uma concretização, ele é um exemplo. Eu acho que para validar isso como repertório, tu precisa dar uma fonte. Né? Na área da saúde, conforme pesquisas apontadas e tal, a inteligência artificial tem contribuído para diagnósticos. Né? Eu concretizaria mais, eu daria uma referência, porque assim, ó, qual é a definição de repertório, tá? Que o Enem trabalha? Tem que ser é a primeira definição dele, ele tem que ser legitimado. O que é um repertório legitimado? É aquele repertório que é possível dar um Google e encontrar. Mas assim, como é que eu pesquiso isso, entendeu? Na área da saúde, a inteligência artificial tem contribuído. Isso é uma percepção, não é exatamente uma comprovação googável, para usar
criar um neologismo aí, né? Eu não posso googar isso e encontrar imediatamente. Agora, se eu No caso, disser, o então, Instituto tal uhum. mostrou tal informação, ok, aí ela é comprovável. No caso, então, tipo, aqui, esses 3 parágrafos aqui, eles estão mais argumentando a favor do tópico frasal do que trazendo comprovações de que ele realmente acontece. Não, eles são, na verdade, modelos de progressão lógica Tá, de desenvolvimento do tópico. Não dá para dizer que nenhum desses parágrafos pertence a nenhuma redação. Não estou botando eles no tá. Enem, não estou botando eles na URGS, Uhum, não estou botando eles em lugar nenhum. Eles são aspectos, são parágrafos que estabelecem uma progressão de pensamento. Ponto, né? tá. São modelos. Mas assim, ó, o principal objetivo é mostrar para vocês como a manutenção do assunto se mantém. O parágrafo segue focadinho, vocês percebem isso? Uhum, As palavras vão se repetindo por sinônimos, ó, crescente urbanização, crescimento das áreas, impactos significativos resulta, né? Então, contribui, que é o positivo, né? Perda, que é negativo, então intensifica. Tudo isso vai contribuindo para manter esse campo semântico e vai marcando exatamente aquilo que foi proposto. Foi? tá. Tá, Entendi, agora vocês obrigada, têm Su. exercício. De nada, querida. Vocês têm exercícios. Aqui eu mantive as do livro de português, tá? Que estão aqui, segundo, para quem faz português também, estava aqui nos parágrafos. Mas vocês vão encontrar essa atividade na página 13, tá? Para vocês. Então, vocês têm ali, ó, 2 tópicos frasais. Vocês têm vários, na verdade, né? Ah, e vocês vão fazer essa atividade. Então, por exemplo, ali, ó. A falta de investimentos em infraestrutura e planejamento urbano eficiente é a principal causa de problemas crônicos de mobilidade. Vocês vão pegar essa frase e vocês vão considerar que essa é a primeira frase, tá? Ela vai ser a frase oficial. Ó, tem um exercício ali. Alguns tópicos foram adaptados de redações de vestibulando e a frase apresentada é a de abertura do parágrafo. Então, a primeira frase vai ser essa. Vamos supor, tá ali na página 14, que vocês escolheram a B. Vocês vão começar escrevendo. É perceptível que a atenção dada no Brasil à saúde mental sempre foi pouco significativa. E aí vocês vão desenvolver essa frase. Mínimo de 7, máximo de 12 linhas, né? E essa é a frase de abertura. E depois tem exercícios de aplicação também na página 34 do livro de vocês, para quem tem ali a. Tá no 34 dos dois? Peraí, não. Tá na 32 no de vocês. Não, 32 a gente já tinha feito. Não. São as da 32 ali, 33. As outras já são de Enem. É isso mesmo. É que tá diferente da daqui. Foi, localizaram? Na 15 de vocês, tá? É 32 quem tem português também e 15 em quem tem só redação, tá? Para vocês é 15, todo mundo que já fez português já resolveu, tá? Então tem os exercícios e a produção de parágrafo. Vocês também têm um outro exercício ali que é atividade 2, mas aí eu vou pedir que vocês escolham, desenvolvam um parágrafo, né? E mandem para mim daí a correção, tá? É uma atividade extra. Quem faz a redação teoria e prática tem esse exercício a mais do que quem faz só português, tá? Então são 2 atividades na página 14 e os testes na página 15. Tudo certo? Dúvidas? Não? Muito bem, amores, falei bastante. Se vocês quiserem, né, tirar qualquer dúvida, depois me perguntem, tá? Qualquer questão que vocês sentirem de dificuldade, sinalizem, tá? Tudo certo? Então é isso, amadinhos. Um beijo, né? Estão liberadas por hoje. Tchau, Sora. Boa noite. Antes, boa noite. Falei bastante, mas assim, espero ter tocado o coraçãozinho de vocês, por um processo que eu insisto muito, assim. Eu gosto muito de escrever. Nem sei dizer para vocês agora no momento mais pessoal, eu nem sei se eu gosto tanto de escrever dissertação, porque eu acho a dissertação mais difícil de escrever. Eu gosto. Às vezes eu pego um tema e digo, quero escrever sobre isso, né? E é um exercício legal de fazer, é legal, assim.
Alguns anos me disseram, se tu quer entender se tu quer ajudar teu aluno no processo de escrita, escreve o que tu pede para eles escreverem. Então, de vez em quando eu faço uma redação e é muito mais difícil real do que parece. E vou dizer mais para vocês, é mais difícil para vocês do que é mais difícil para mim do que é para vocês muitas vezes. Porque eu posso ter para o texto o domínio da gramática, que é mais fácil porque eu estou acostumada a trabalhar com português e corrigindo muita coisa. E algumas estruturas vocês trazem, mas vocês estão mais habilitados, porque desenvolveram mais habilidade a organizar o pensamento do que eu. Porque eu olho pensamentos prontos, eu não estruturo o meu pensamento. Então, assim, é difícil, é igualmente difícil. Isso é um exercício bacana de fazer. Eu gosto mais de escrever ficção do que eu gosto de escrever dissertação, né? Enfim. Mas eu acho a palavra uma coisa muito genial, né? A palavra é uma coisa, ela é uma expressão do indivíduo. A gente pode pensar assim, a universidade só pede redação para ver se vocês são alfabetizados. Mas não é isso, entendeu? Ela pede, eu sempre penso assim, a URGS, quando faz isso, o Enem tem as limitações de ter um alcance nacional. Mas quando eu penso na prova da URGS, por exemplo, eu acabo vendo muito na redação da URGS pela própria liberdade que ela dá na resposta que vocês vão dar para um determinado tema. É como se ela chamasse cada um de vocês e dissesse: olha só, nesse momento tu deixa de ser um número para a universidade para ser um indivíduo. Né? Tu não é mais um score, um número de acertos, um número de questões, uma densidade, uma média, tu não tem um desvio. Quem tu é e o que que tu pensa do mundo? Então, assim, ó, despressurizem um pouco esse entendimento de que existe um engessamento nas coisas, existe sim uma estrutura, existem sim regrinhas, o Enem tem que começar com aquele nexo, mas antes de qualquer coisa, tem uma banca, uma universidade, alguém, uma proposta, que nome tenha, pedindo para vocês dizerem o que vocês pensam. E isso é dizer, de certa maneira, quem vocês são. Então, tragam isso para o texto quando vocês forem escrever. Isso é muito importante para a redação. Faz muita diferença no texto. Foi altamente impactante ter visto hoje 2 textos de uma aluna em que ela tentou se encaixar numa forma e no outro ela disse exatamente o que ela queria dizer. É abissal a diferença. É impressionante. Tá, amadinhos? Então, assim, ó, pulem do trapézio, tá? Tem rede de segurança. Testem tudo que vocês quiserem testar com a gente. Esse é o lugar. Tá bom? Prof, esses exercícios escritos a gente Uhum. manda por e-mail? Manda por e-mail. Aham, manda por e-mail, tá? Só coloquem lá no e-mail o que é para mim, tá? Para Cris. Porque como essa atividade eu já pego e corrijo direto, tá? Se bem que o Cláudio também sabe, mas aí podem mandar direto que é da aula daqui. Tá bom, amadinhos? Beijos. Qualquer coisa me perguntem, enfim, estou à disposição de vocês. Tá? Até mais. Beijo, beijo. Tchau, boa noite. Boa noite.